Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Hoje nós vamos entrar resolvendo os conflitos entre gerações. Estamos estudando a lição A Família e o Conflito de Gerações. Nós já vimos os valores e agora nós vamos ver como resolver os conflitos entre gerações. Engana-se se você pensa que nós vamos passar uma lista ou dar uma receita de como você vai resolver. Pelo contrário, nós vamos apresentar algumas diretrizes que podemos colocar no nosso dia a dia para tentar resolver ou apaziguar algum conflito. Então, nós vamos primeiramente ver exemplos de conflito entre gerações. Algumas coisas assim que já está um pouco ultrapassado, mas que gerou, em certo momento, crises e conflitos na família. Por exemplo, para a mãe, que foi educada de forma a não poder sair sozinha com o namorado, a irmã ou o irmão mais novo tinha que ir junto, a não poder beijar em público, fica difícil entender que sua filha possa ir ou seu filho possa ir a uma festa e chegar tarde. Um pai que foi educado aprendendo que lugar de mulher dentro de casa também reluta em liberar sua filha para trabalhar. Esses são apenas um de muitos conflitos que são gerados em várias famílias e em várias comunidades, tanto em nosso país como fora do nosso país. Mas há outros conflitos mais sérios. Isso aqui já está um pouco ultrapassado, mas foi só para ilustrar alguns exemplos de conflitos entre gerações. E claro que as gerações tiveram que aprender a viver desta forma, a se adequar a esta nova realidade desta nova geração. Contudo, nós temos que nos adequar sem negociar princípios, sem negociar valores, sem negociar os mandamentos divinos bíblicos. O porquê dos conflitos entre gerações? Qual é a razão dos conflitos entre gerações? Nós vimos ali um pouco da cultura da época passada com a cultura agora e esse moldar de situações. Mas o porquê dos conflitos entre gerações? Tudo pode complicar quando o antigo e o novo acabam coexistindo dentro da mesma casa. Por exemplo, adolescentes e jovens vivendo com avós e bisavós, o antigo e o tão novo. Os filhos querem viver de uma forma dominante de sua época e acompanhar os valores atuais. Os pais, os avós, os bisavós, geralmente acabam tentando se adequar para compreender a forma de vida da nova geração, sem abrir mão dos valores que eles aprenderam. E se tem avós que moram em casa, as diferenças são ainda mais evidentes. Então você vê o porquê do choque de gerações. Os mais novos querendo viver da maneira que eles estão aprendendo e os mais velhos querendo que eles vivem da maneira que eles viviam e ali se chocam. Entretanto, a sabedoria dos mais velhos querem se adequar a esta nova visão, mas sem abrir mão dos valores que eles aprenderam e defendem como valores da sua vida e princípios éticos e morais de conduta. Evidentemente, não temos uma receita pronta para resolver os conflitos, mas temos princípios que podem ser aplicados nos relacionamentos interpessoais, quando há atritos devido às diferenças de gerações. O nosso primeiro texto que nós lemos no conflito de gerações, de 1 Timóteo 5, 1 e 2, vai nortear um pouquinho. Apesar de que já falei que esse texto é usado no contexto geral, não da família, mas dá para nós uma diretriz para os relacionamentos familiares e conflito entre as gerações que estão dentro de uma casa.
Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5, verso 2. Mas isso aqui foi só para ilustrar o porquê dos conflitos entre gerações, que deve haver um respeito dos mais novos com os idosos, e assim os idosos com os mais novos, e ambos vão se respeitar com toda pureza, com toda dedicação e com todo amor. Então, para resolvermos os conflitos entre gerações, primeiro nós temos que haver comunicação, ou seja, comunique o conflito, traga diálogo, mostre a razão do que está acontecendo ali e como que podem resolver esse conflito, através da comunicação. Comunique o conflito. A Bíblia não recomenda o silêncio quando há problemas ou pecados. Então, nesse texto de Mateus capítulo 18, verso 15, que fala da disciplina de você tentar ajudar alguém que está no pecado ou que está no erro, pode servir de orientação para os conflitos entre gerações. Ou seja, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então senta com o familiar e explica, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Você está errando aqui, aqui, e eu estou errando aqui, aqui. E ali vão resolver o problema. Aí vamos ver, o verbo arguir pode ser traduzido como trazer à luz, expor, mostrar a falta ou erro, mostrar a razão dos fatos, convencer alguém de sua falta ou erro. Aí, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ganhar quer dizer poupar alguém de um dano, perda ou prejuízo. Então, quando nós conversamos, vamos arguir, nós estamos tentando trazer à luz a um problema que precisa ser resolvido. E resolvido o problema, porque ele ouviu e resolveu mudar de atitude, você ganhaste o teu irmão, você ganhaste aquele familiar. O que acontece é que falamos a todos, menos com a pessoa que está no problema. E o ensino de Cristo é, vai arguí-lo, converse, explique e assim resolva o problema. Comunique o conflito e resolva o problema. Então a primeira atitude é comunicação. Comunicar o conflito, dialogar. Segundo, faça o bom uso das diferenças. Então você vê os idosos, os mais jovens, adolescentes, crianças, cada um tem a sua diferença. E nós temos que pegar essas diferenças, a diferença do lar, da família, do modo de viver e fazer bom uso de tudo isso. Se você puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente, nem melhor e nem pior, a vida ficará mais fácil e também mais rica e simples a convivência. Há um ditado indiano que diz: não critique um homem antes de andar 1 quilômetro com seus sapatos. Tente vivenciar o conflito sob o ponto de vista da outra pessoa. Ou seja, se coloque no lugar da pessoa. Tenta entender o pensar, o agir da forma que ele está vivendo. E você vai tentar compreender um pouco o porquê do conflito e vai ter a sabedoria de como lidar com aquela situação. E assim tentar resolver os conflitos fazendo bom uso das diferenças. Dessa maneira, os avós ou sogros podem se transformar em valiosa fonte de aprendizado, pois carregam bagagem de vida com ricas contribuições a dar aos demais. Portanto, se as diversas opiniões sobre uma mesma questão são usadas de modo a enriquecer a percepção pessoal e a percepção sobre os outros,
O jovem pode abandonar suas posições inflexíveis para assumir um posicionamento que compreenda a opinião dos pais, dos avós, dos bisavós. Então, tentando resolver a situação, buscando a diferença, buscando a opinião da pessoa mais idosa, mais velha, mais experiente de vida, nós vamos entrar em acordo e resolver os conflitos entre gerações. Terceiro, faça a diferença entre o essencial e o secundário. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque a maior parte das vezes que entramos em conflitos, em brigas, em discussões, foi por coisas pequenas, coisas secundárias, nada relevante. Por exemplo, deixar a tampa do vaso abaixada ou levantada, a tampa do creme dental aberta, toalha em cima da cama, coisas secundárias que causam indignação e causam conflitos familiares e conflitos entre gerações. Secundário é aquilo que é de menor importância em relação a outrem ou a outra coisa. Algo de pouco valor, insignificante, inferior. Daí a necessidade de se identificar e discernir os conflitos. Se você está entrando em conflito por uma coisa que é secundário ou se é essencial. Então nós temos que diferenciar isso. Daí a necessidade de se identificar e discernir os conflitos, porque muitas vezes a causa maior não passa de interesse pessoal ou coisa de pouca importância. Quantas vezes brigamos por algo que daqui a pouco tempo não terá valor algum para nós mesmos? É o que eu estou falando. Você foi lá, a tampa está abaixada, está levantada, você briga e depois não tem mais importância. Você foi lá, o creme dental está aberto, você brigou, foi lá, fechou, acabou. Não tem mais importância. Então nós brigamos por poucas coisas, ao invés de sentar, dialogar e tentar entender a outra pessoa. Faça a diferença entre o que é essencial e o que é secundário. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Resolvendo os conflitos entre gerações. Exemplos de conflitos entre gerações. Nós vemos exemplos da mãe e do pai. O porquê dos conflitos entre gerações. O modo de viver. Querer viver de um modo, a juventude de outro. Para resolver os conflitos entre gerações. Comunique o conflito. Faça bom uso das diferenças. E faça a diferença entre o que é essencial e o que é secundário. E assim, os conflitos vão se acabar ou pelo menos diminuir bem e muito. Basta um bom senso, basta prudência, mansidão, domínio próprio, pensar antes de falar e de agir. E assim nós vamos conviver num lar pacífico e cheio da presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, e amanhã nós vamos iniciar um novo estudo sobre a família. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Que possamos ser cheios do teu Espírito Santo e que ele venha produzir os frutos que são necessários para o convívio da família e o convívio na sociedade, como mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, paz, alegria, amor. E assim, Senhor Deus, vamos dar bons testemunhos da presença de Cristo em nosso lar, em nossa vida, ó Pai. Sustenta-nos debaixo da tua graça, que possamos, Senhor Deus, o nosso lar ser a continuidade do culto na igreja, que na nossa casa seja um cultuar ao Senhor em todos os momentos, para que os conflitos entre as gerações passem distante mesmo do nosso lar, e possamos viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe os relacionamentos
entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, para que possamos viver em paz, em amor, em alegria. Livra-nos de todo mal, perdoa todos os nossos pecados. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé dia após dia no Senhor. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai, restaurando a saúde física, espiritual e psicológica. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.